Imagine acordar todo dia com o despertador da responsabilidade tocando antes mesmo dos seus olhos abrirem. Filhos, trabalho, casa, contas, mensagens para responder, prazos que vencem, expectativas que não param de crescer. Você corre, organiza, produz, sustenta, aplaude os outros, se orgulha por ser forte. E é mesmo, mas lá no fundo algo grita: e eu? Quando foi a última vez que você fez algo só por você? Não para agradar, não para dar conta, não para provar valor, mas só porque você queria. Porque fazia sentido para a sua alma, porque te fazia bem. A verdade é que talvez você nem lembre, e não por falta de vontade, mas por costume. Você se acostumou a colocar todo mundo na frente, se acostumou a dizer "tá tudo bem", enquanto se empurra para o fim da fila. E isso dói, não visivelmente, mas silenciosamente. É uma dor que não sangra, mas que exaure. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E você tem pensado o quê? Que seu valor está enquanto aguenta? Que ser mulher é sinônimo de se sacrificar em silêncio? Que pedir um tempo para si é egoísmo? Não é. É necessidade, é sobrevivência emocional. Mas o mundo te ensinou diferente, te aplaudiu quando você se doou inteira, te chamou de guerreira quando você passou por cima de si mesma. E você acreditou, porque por um tempo parecia certo, mas agora não parece mais. Agora parece cansaço, um cansaço que o sono não resolve, que a terapia ajuda, mas não elimina. Porque não é só físico. É um cansaço da alma, de viver em função do que esperam, e nunca do que você sente. E é aqui que o estoicismo entra como um farol em meio à névoa. Epicteto nos ensina que não são as coisas em si que nos ferem, mas o julgamento que fazemos delas. E o julgamento que você tem feito de si mesma é cruel. Você se cobra, se culpa, se anula. Como se estivesse sempre devendo alguma coisa, como se, para descansar, precisasse de autorização, como se o mundo fosse desmoronar se você parasse por um segundo para respirar. Mas e se eu te dissesse que o mundo não vai cair, que seus filhos, seu trabalho, sua casa, tudo isso continua, mas você não continua se não se cuidar, você se esgota e um dia, sem aviso, simplesmente quebra. Sêneca dizia: enquanto adiamos a vida, ela passa. E você tem adiado a sua, um dia após o outro, esperando o momento ideal para cuidar de si. Só que esse momento não vem, porque ele precisa ser criado. Você precisa se colocar de volta na agenda, no centro da própria existência. Isso não é egoísmo, é sabedoria. É entender que se você não está bem, nada mais funciona de verdade. É perceber que autocuidado não é vela aromática ou banho demorado. É respeito por si. É dizer não sem culpa. É silenciar o mundo para ouvir o que seu corpo está pedindo, o que sua mente está implorando, o que sua alma está gritando. Você já notou como é difícil, às vezes, simplesmente ficar em silêncio? Não o silêncio externo, mas o interno. Aquela pausa onde você poderia, enfim, se ouvir. Porque, no fundo, talvez você nem saiba mais o que gosta, o que te faz feliz, o que te emociona. Você passou tanto tempo sendo o que os outros precisavam, que esqueceu de ser quem você é. E quando isso acontece, começa o vazio. Um vazio disfarçado de tá tudo certo. De dias cheios, mas sem sentido, de rotinas tão apertadas que não sobra nem espaço para sentir saudade de si mesma. O estoicismo nos lembra de algo poderoso. O controle que você busca fora começa dentro. Não é sobre ter tudo resolvido, mas sobre ter clareza do que é essencial. E você, mulher, é essencial. Não só para os outros, para você. A alma começa a definhar quando é sempre deixada para depois. Sabe aquele café quente que esfria porque você atendeu mais uma ligação? Aquele livro que parou na primeira página porque você dorme exausta todo dia? Aquela vontade de fazer algo novo que morre engavetada no talvez um dia?
Tudo isso são pequenos gritos da sua presença, gritos de alguém que quer existir além das funções, que quer ser mais do que mãe, esposa, profissional, filha, amiga, que quer ser você. Marco Aurélio nos desafia. Não perca mais tempo discutindo como deveria ser uma boa pessoa. Seja uma. E ser uma boa pessoa começa por ser boa consigo mesma. Por cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua paz, você não precisa de permissão para isso. A rotina vai continuar exigindo. Os boletos não vão desaparecer. As mensagens vão continuar chegando. Mas entre um compromisso e outro, existe algo sagrado. O tempo que você escolhe para si. Pode ser 5 minutos, pode ser uma caminhada sem celular, pode ser um não dito com firmeza, pode ser desligar o automático, pode ser apenas respirar. Mas esse gesto, por menor que pareça, tem um poder imenso, o poder de te devolver a si mesma. E sabe o que acontece quando você começa a se ouvir de novo? Você percebe que não precisa viver no piloto automático, que não é obrigada a carregar o mundo nas costas, que não precisa mais sorrir quando está tudo desmoronando por dentro. Você se dá o direito de sentir, de pausar, de mudar. A filosofia estoica não é sobre endurecer, é sobre clarear, tornar visível o que realmente importa. E você, mesmo depois de tantas pausas, de tantos adiamentos, continua importando. Você merece mais do que sobras de tempo, mais do que espaços emprestados. Você merece se pertencer. E nesse processo de se reencontrar, você começa a perceber que a força não está em suportar tudo calada. A força está em dizer basta, em se afastar do que esgota, em se aproximar do que nutre. A força está em desligar o celular por algumas horas sem culpa, em sentar no sofá sem fazer nada e não se sentir inútil por isso, em não se justificar por cada escolha, em descansar sem se explicar. Epicteto dizia: a liberdade não é alcançada ao satisfazer os desejos, mas ao eliminar o desejo. E talvez você tenha alimentado o desejo de ser vista, reconhecida, valorizada, por todos, menos por si mesma. Mas o que acontece quando você inverte essa ordem? Quando começa a se ver? Quando passa a se validar, mesmo que ninguém entenda? Você descobre algo revolucionário. Paz. Uma paz que não depende de elogio, que não espera aprovação, que não precisa de aplausos. Uma paz que nasce no simples, mas tão raro, gesto de se respeitar. E aí, sua energia muda, sua presença muda, sua voz muda, porque agora você não está mais mendigando amor, está oferecendo amor. A começar por você. É claro que isso assusta, vai ter gente que vai estranhar, que vai dizer que você mudou, e é verdade, você mudou, parou de aceitar migalhas, parou de se deixar por último, parou de adiar sua existência, e tudo isso é coragem, coragem de se reescrever, de voltar para casa e descobrir que a casa era você. Sempre foi. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dure, mas quão bem seja encenada. E você, agora, começa a assumir o papel principal da sua história. Não mais como figurante, não mais vivendo o roteiro dos outros, mas escrevendo o seu. Então, eu te pergunto mais uma vez, quando foi a última vez que você fez algo só por você? E se a resposta doer, que essa dor seja o início da mudança, porque ainda dá tempo. Tempo de se ouvir, tempo de se cuidar, tempo de se escolher. Não como última opção, mas como prioridade. O estoicismo não é um fardo de ferro, é uma lente que limpa a névoa, que mostra que você sempre teve poder, só tinha esquecido onde ele estava, e ele está aí, dentro de você. Na escolha de hoje, no gesto de agora, escolha voltar para si. Porque quando você se escolhe, o mundo inteiro começa a mudar ao seu redor. E isso é só o começo. Talvez você sinta que já perdeu tempo demais, que deixou passar anos se deixando para depois. Mas deixa eu te contar uma coisa. O tempo não foi perdido. Foi aprendizado. Foi estrada.
foi caminho necessário para que você chegasse exatamente aqui, nesse ponto de virada em que começa a lembrar de si. Lembrar que você não nasceu para se apagar pelos outros, que não precisa se moldar para caber em expectativas pequenas, que sua vida não é um favor que você presta, mas um presente que merece ser vivido com inteireza. E se ainda houver medo, tudo bem. A mudança assusta mesmo, porque ela exige que a gente se olhe nos olhos, que encare as escolhas feitas no automático, que reconheça os lugares onde se encolheu por falta de espaço, não de valor. Mas se tem uma coisa que o estoicismo ensina, é que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele, é reconhecer o desconforto e mesmo assim continuar. Porque você sabe lá no fundo que o que vem depois dessa escolha é liberdade. Liberdade de ser quem é, sem culpa. E esse não é o fim da sua história, é o renascimento da sua presença. E dessa vez, com você no centro de tudo, você só precisa começar. E o melhor dia para isso é hoje.